Oi galera, bom dia, tarde, noite ou madrugada, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Eu sou o Guilherme e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa acadêmica na área de História, então chega mais. Sou professor na Rede Estadual de São Paulo, dou aula de História e sou historiador formado pela Universidade Federal de São Paulo. Esse ano, em 2019, iniciei uma pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em História na mesma universidade. Como historiador, uma pesquisa, o que eu faço, o que o historiador faz na academia, qual que é o método que ele utiliza para ser uma ciência e de que forma essa pesquisa ela tem relevância para a sociedade. São questões que a gente vai tentar discutir e mostrar aqui através da minha pesquisa no decorrer desse vídeo. Bom, e o que o historiador faz? O que ele pesquisa e se é ciência, o que isso traz de relevância e importância para a sociedade? Se a gente pegar alguma referência de historiadores, por exemplo, Marco Bloch vai dizer que a história é a ciência que estuda a sociedade ou os homens no tempo, e também em um lugar. Então toda a história, quando a gente está pesquisando e também quando a gente está estudando na sala de aula, quando aparecer lá história, tudo que vier depois vai precisar ter um tempo, um lugar e um acontecimento. Então como essas coisas aparecem na minha pesquisa? Do tempo, do lugar e do objeto, que o historiador deve se debruçar. Ele aparece através do meu título. O título da minha pesquisa é O Vale do Ribeira, em Perspectiva Patrimonial Nacional, um estudo sobre os olhares do IPHAN, São Paulo, sobre o Vale do Ribeira nas décadas de 40, 50 e 2000. E o que é o IPHAN, essa instituição que embarga obras e que faz parte do governo federal do Brasil? Ela é uma instituição que foi criada em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas, uma instituição que ficou durante muito tempo presidida pelo Rodrigo Melo de Franco Andrade. E aí, a partir daí que a gente começa a pensar o patrimônio como política pública para o Brasil. Então, antes a gente tem algumas leis, a gente tem alguns projetos, mas a política de preservação ela se inicia aí em 1937 com a criação do Serviço Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é atualmente o IPHAN. E o Vale do Ribeira, nessa questão do patrimônio. O Vale do Ribeira ele foi objeto de estudo por essa instituição nas décadas de 40 e 50 e também em 2000. Então essa pesquisa que eu desenvolvo no programa de História na universidade, eu vou tentar pensar quais são esses estudos, o que eles pensaram ali sobre patrimônio, o que eles buscavam ou deixaram de buscar ou entender como patrimônio ali naquele território do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é a região localizada em São Paulo, no litoral sul e também parte do leste do estado do Paraná. Então abarca 31 municípios e o que liga todo esse vale é o rio Ribeira de Iguape, que nasce em Serra Azul, lá no Paraná, e desemboca ali, tem a sua foz, o rio, em Iguape. E aí, na década de 2000, a superintendência do IPHAN, então o IPHAN é uma instituição federal que tem a sua sede atualmente em Brasília, só que possui algumas superintendências em outros estados. E a superintendência do IPHAN em São Paulo, ela inicia um projeto de inventário, um estudo nessa região, que vai tentar inventariar quais são os patrimônios que existem ali naquela região. Então, é uma região bastante diversa, A gente tem o rio como o grande articulador desse patrimônio, que embarca quilombolas, indígenas e também a imigração japonesa, o patrimônio dessa população na região de Registro, um dos municípios do Vale do Ribeira. E aí essas são as questões principais para entender um pouco as questões que eu levo, as dúvidas que eu levo na minha pesquisa que eu pretendo responder no decorrer desses anos de pesquisa. Para a gente entender um pouco mais sobre a importância dessa pesquisa, a gente precisa entender o que é patrimônio. E quando a gente fala patrimônio cultural, a gente pensa em várias coisas, Então, por enquanto a gente vai tirar a cultura de lado e deixar o patrimônio, só o patrimônio. A palavra patrimônio. Aqui, é comum a gente pensar patrimônio como algo que a gente tem, Então, patrimônio é o que você tem. O que a gente tem que é nosso. Tem a ver com posse também. Esse patrimônio pode ser material. Por exemplo, casos brasileiros. O sonho do brasileiro é ter a casa própria. Então, a partir do momento que a gente adquire esse sonho da casa própria, a gente tem um patrimônio material. E aí a gente entra também na questão da imaterialidade.
Patrimônio pode ser algo imaterial. Então, quando a gente pensa imaterial, o que é isso, né? É uma coisa que não é tangível. Então, se a gente pensar as celebrações que a gente tem dentro da nossa casa, né? As festas, por exemplo, Páscoa, aniversários, aquelas reuniões de família, tudo isso pode ser algo imaterial, né? Aquele samba no fundo de quintal, ele também pode ser algo, uma manifestação ali imaterial do grupo, no caso, a sua família. Então a gente tem um patrimônio que é material e também imaterial, né? Só que a gente tem que ter em mente também que às vezes o patrimônio material ele tem uma dimensão ali que é imaterial. Então uma casa ela é importante pelas pessoas que moram ali. Então essas pessoas, né, elas vivem nessa casa, elas têm alguns hábitos que são importantes para aquela casa. Então se a gente pensar esse patrimônio também na dimensão da casa, a gente pode tentar ver, por exemplo, uma mesa. A mesa ela está lá na cozinha e ela pode ter uma importância patrimonial no sentido da sua estética. Então ela é um material. Ela é importante porque ela tem determinado detalhe, ela é bonita, né? Mas ela também pode ter uma imaterialidade ali nela, no caso de quem a fez, né? Então saber fazer aquela técnica da estética ali é também um patrimônio imaterial que junta com o material nesse caso. E aí quando a gente pensa que a gente tem um patrimônio, a gente tende a querer guardar, né? Então a gente deve preservar. E de que forma a gente preserva isso? A gente deixa lá na cozinha, né? Claro, uma mesa, ela vai ficar na cozinha, a gente vai fazer os banquetes, enfim, a gente vai ter um uso ali, né? Importante que o patrimônio tenha um uso e também a gente não vai querer deixar ela de fora. Então a gente não vai deixar a nossa mesa no quintal, sujeito à chuva ou até mesmo incêndios, né? Então a gente vai querer cuidar do nosso patrimônio a partir do momento que a gente atribui um valor ali. Então, se a gente transpor essa questão do patrimônio familiar, né, o exemplo que a gente estava tratando um pouco agora, passar para a sociedade, o que faz o Brasil, por exemplo, ser uma casa, né? A gente mora, né, a gente compartilha um território, um espaço territorial, que a gente chama de Brasil, tem as regiões, né, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e a gente fala a mesma língua, que no caso português, e também partilhamos um passado comum. Então o historiador, além de lidar com o passado, né, no caso do Brasil, para o patrimônio isso também aparece. Então a história que a gente compartilha, ela faz parte e deve transparecer no nosso patrimônio cultural. Então a gente já viu aqui o que faz um historiador, né, através do método, o que isso faz ser ciência, né? O que a história é importante e também o que é o patrimônio, como isso dialoga na minha pesquisa de mestrado, por exemplo. E a questão que fica é qual é a função, né, de uma pesquisa na área de história, como a minha, no campo do patrimônio cultural. Primeiro é que a gente está falando sobre o passado. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando sobre história e memória, né? Então ela é fundamental. E uma segunda é, principalmente, né, a coisa principal da minha pesquisa é entender quais são essas políticas públicas feitas pelo Estado, né? Então, o que o Estado quer que seja preservado no Brasil, né? Então, no caso do Vale do Ribeira, o que foi olhado ali nas décadas de 40 e 50 como patrimônio ou deixou de ser olhado como patrimônio cultural? Em 2000, o que faz o IPHAN São Paulo, no caso, né, fazer um estudo sobre a região novamente para inventariar esse patrimônio? E a pesquisa também tem um viés que é pensar quem é que decide sobre o que é patrimônio. É só o Estado? De que forma esse processo de estudo, inventário e processo de tombamento ou de registro, ele é democrático, né? Como que a participação popular se dá nesse processo? E aí, para fechar um pouco, né, da relevância de pesquisas históricas, não só a minha, a gente tem um historiador chamado Peter Burke que vai falar que a função do historiador é lembrar, né, se debruçar sobre o que a sociedade quer esquecer às vezes, né? Então, o patrimônio, ele não é um campo passivo, né? Não é uma coisa que acontece do nada, né? É um campo de disputas e quando você decide tombar ou atribuir valor a alguma coisa, você está, querendo ou não, negando outra, né? Então, perceber
quais são essas questões, essas tensões que existem, no meu caso, nesses processos do Vale do Ribeira. É uma contribuição de pensar não só o Vale do Ribeira, mas também de que forma essas políticas são feitas. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me contatar, meu e-mail está aqui. E segue meu Lattes.